Oh, aleluia! Glória a Deus! Mais um dia nós damos glória a Deus, agradecer a Deus, porque Deus nos permite, nos deu a graça de estarmos juntos mais uma vez, para estarmos tratando das coisas dEle, para falarmos da palavra dEle, para ministrarmos a palavra dEle. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Deus é bom e continua sendo bom, porque Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu vou falar de algo aqui hoje que trata muito sobre algumas questões que nos envolvem, sobre aquilo que nós somos. Vou trazer algumas situações aqui para nos colocar dentro de um prumo. Existem momentos que nós precisamos rememorar, ou então até mesmo entender, compreender de fato algumas coisas em Deus, algumas verdades em Deus sobre nós, para que nós possamos traçar um caminho correto com Deus. E eu quero começar nesse momento aqui falando de uma frase. Essa frase é muito conhecida pelo mundo afora. E essa frase, essa declaração foi dita num discurso de John Kennedy. John Kennedy, ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Os mais antigos conhecem bem a história de John Kennedy. Foi um presidente muito expoente da sua época. Foi assassinado. Mas no seu momento de oratória, ele fez uma declaração, e essa declaração ela tem uma relevância tão grande, que muitos historiadores colocam esse discurso, essa declaração, em segundo lugar entre os maiores exemplos de oratória americana do século XX. Só perdendo para mim aquilo foi uma ministração de Martin Luther King, quando ele fala sobre eu tenho um sonho, I have a dream. Os historiadores colocam essa declaração em segundo na importância do século XX. E o que ele disse? O que ele declarou no meio dessa oratória? Ele falou assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte sim o que você pode fazer para o seu país. Uau! Uau! Isso é uma verdade que eu extraio dessa verdade, um princípio em Deus. E eu vou fazer aqui, eu vou contextualizar essa declaração dentro do nosso contexto como igreja. Eu vou pegar essa declaração e vou fazer esse contexto como nós, como filhos de Deus, a igreja do Senhor. Eu falaria o seguinte: pergunte para Deus o que você pode fazer pelo reino, e não o que Ele pode ou vai fazer por você. Pergunte para Deus o que você pode fazer pelo reino, e não o que Ele pode ou vai fazer por você. Essa declaração desconstrói, destrói, afronta várias coisas do meio que nós vivemos, esse meio chamado gospel, evangélico e por aí vai. Porque nós somos instruídos, até mesmo por osmose, de que nós temos que ficar pedindo coisas para Deus. É como se Deus fosse o nosso atendente, Deus fosse o nosso servo, aquele que nos atende. Mas a verdade do reino, a dinâmica do reino é diferente. A dinâmica de Deus funciona diferente. Então, se nós começarmos a compreender essas verdades, a nossa vida é mudada, é transformada, e muitas coisas que nos afligem não afligirá mais. Porque se eu chegar para Deus com um coração verdadeiro, sincero, real, e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça em favor do teu reino? Ao invés de toda oração ser uma oração pedinte, Deus me dá, Deus faz, Deus... Ao invés de você entrar nesse pleito com Deus, nessa via com Deus, de você entender que o que você tem que indagar a Deus é: Deus, o que o Senhor tem para mim, para que eu faça em favor do reino.
Isso seria uma das formas de você compreender o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, no verso 32. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, 32. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo, ou se você quiser acompanhar aqui, mas a gente sempre recomenda que você faça isso, que você tenha a sua Bíblia, que você acompanhe a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia sempre, em todo o tempo. Mas olha o que Jesus falou. Jesus está tratando aqui, o contexto aqui do verso 32 em diante, é um contexto que Jesus está falando com eles ali, sobre, por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ali, o contexto é isso daí, e ele faz essa declaração, e ele fala assim, olha, porque os gentios aqui, leia-se, quem não é de Deus, quem é do mundo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se nós verdadeiramente entendermos isso, muitas coisas em nós já serão resolvidas em si mesmas, simplesmente pelo nosso posicionamento, entendimento, compreensão. Porque não é só crer mentalmente, uma teologia, eu sei, Jesus disse lá, buscar em primeiro, eu tenho até um adesivo no meu carro, eu até faço post de vez em quando, não. Isso tem que ser verdade no teu coração, verdade na sua vida, verdade na prática. Porque todas essas coisas, ele fala assim, são os gentios que procuram essas coisas. É o pessoal do mundo que corre atrás delas. É o mundo que está maluco, desesperado, correndo atrás de poder, de provisão, de solução de situações, de dinheiro, de sexo, de resolver as situações. É o mundo. Eles que fazem isso. Mas ele fala assim, o pai de vocês, olha, ele coloca aqui, ele nem fala o Deus, ele fala o Pai de vocês, que está nos céus, ele sabe que vocês precisam dessas coisas, ele sabe, mas, ele fala assim, busquem em primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quando nós fazemos isso, essa declaração de Jesus está embutida uma garantia, uma promessa. Qual que é a promessa? Qual que é a garantia? Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quando eu faço isso com o meu coração, com o entendimento correto, quando eu busco o reino de Deus em primeiro, a promessa de Jesus é, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Você não vai precisar mais procurar essas coisas, não vai precisar mais correr atrás delas, elas vão chegar até você e vão ser acrescentadas na sua vida. E ele nos faz uma advertência aqui. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Preste atenção. Deus, Ele está procurando pessoas que entendem o seu reino no meio do seu povo. Deus está procurando pessoas disponíveis, não ociosas, que é diferente, mas sim disponíveis. Quem que é o disponível? É o cara que ele tem 300 mil coisas para fazer, mas é Deus falar uma direção para ele e falar assim, pode deixar, Senhor, eis-me aqui, eu vou. É disponível, não é ocioso. Deus não está procurando aquele cara que está sem nada para fazer, preguição, acorda 11 horas, meio-dia, vai almoçar 4 horas da tarde. Não é o ocioso. Deus está procurando os disponíveis. Quem está disponível para trabalhar a favor do meu reino? Quem está? Deixa eu contar uma coisa para você aqui que você precisa entender. Se você não pensa como igreja, se você não vive como igreja, se você não toma decisões como igreja, você não é a igreja, mas
Você apenas, no máximo, frequenta a igreja semanalmente. Se o seu dia a dia, se aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você pensa, como você administra a sua casa, como você trata o seu relacionamento, como você faz suas coisas, se você não faz, e a forma de pensar não é como igreja, não é como salvo, não é como filho de Deus, não é como aquele no qual Deus chamou, se você não vive como igreja, se você não toma suas decisões como um filho de Deus, como uma igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo, você na verdade não é igreja, você apenas frequenta a igreja semanalmente, às vezes uma vez por semana, 2, 3, sei lá, cada um. Porque eu frequento o mercado, eu frequento o cinema, eu frequento o shopping, eu frequento a feira, eu frequento um lugar uma loja que eu vou fazer uma aquisição, eu frequento alguns lugares. Mas você não frequenta a sua casa, ou frequenta? Não, na sua casa você faz parte da sua casa. Sua casa, você não frequenta a sua casa. Eu vou lá fazer uma visita na minha casa. Não. Você faz parte da sua casa. Você está envolvido com ela. Que a igreja tem que ser a mesma coisa. A igreja, eu pertenço à igreja. Eu faço parte da igreja. E porque eu faço parte, eu pertenço à igreja, isso gera no meu coração um compromisso. Uma responsabilidade. Não é um ativismo. Não é um bate-cartão espiritual, é um compromisso, é uma responsabilidade que eu tenho, porque eu faço parte daquilo, eu não só frequento aquilo, eu faço parte disso. Sabe, Deus não está à procura de adoração, Deus não está procurando adoração, Deus na verdade Ele está procurando verdadeiros adoradores, não frequentadores. Não frequentadores de uma religião, não frequentadores de uma igreja, não frequentadores de uma instituição. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que são pertencentes ao reino de Deus. Porque quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que pertencem ao reino. Esses são os que adoram a Deus, os verdadeiros adoradores. Uma coisa que eu preciso, claro, evidente, deixar muito claro aqui: a igreja por si só, ela não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Quem salva as pessoas é Deus, através do seu Filho Jesus, o seu Espírito que convence a pessoa. A igreja, ela não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. A igreja não salva ninguém, mas ela é o lugar dos salvos. O que é a igreja? Uma das coisas que a igreja é o lugar dos salvos. Ela não salva, mas ela é o lugar para onde o salvo tem que fazer parte. Todo salvo pertence à igreja. E aqui, evidente, eu vou deixar claro desde já, como eu sempre faço, não é igreja instituição, não é igreja institucionalizada, não é um CNPJ, não é uma, né, como o pessoal fala aí, a placa da igreja, ou então a vertente de entendimento. Não é isso, é a igreja viva, o corpo de Cristo. A igreja, por quê? A igreja é o corpo de Cristo. Mas presta atenção, o corpo de Cristo não é um boneco, um espantalho. Você vai visitar no museu, olha lá, vamos no museu ver o corpo de Cristo, vamos lá, e tem lá um corpo de sei lá, de palha, sei lá, de cerâmica, sei lá o que, tem um corpo lá, olha aqui é o corpo. Não, o corpo de Cristo, ele é algo vivo, ele está sempre em movimento, ele está funcionando, não é uma coisa estanque, não é uma coisa inerte, não é algo estagnado, não é algo sem vida, não, pelo contrário. A igreja é um organismo, sim, vivo. Não é uma organização, é um organismo vivo, mas não vivo vegetativo. É um vivo ativo. Isso é a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas do seu convívio, as pessoas do seu entorno, as pessoas que têm contato contigo, que têm acesso a você de alguma forma, elas têm que desejar
o que nós carregamos e não o que nós temos. As pessoas têm que desejar o que eu carrego, não o que eu tenho. O problema é que nós queremos ter o que o outro tem. Ah, se eu tivesse um carro igual ao dele. Ah, se eu tivesse uma família igual ao dele. Ah, se eu tivesse um marido igual ao dele. Ah, se eu tivesse um emprego igual ao dele. Ah, se eu tivesse uma igreja igual ao dele. Ah, se eu tivesse um pessoal igual. Ah, se eu tivesse... Não, as pessoas têm que desejar o que você carrega. E você carrega, ou deveria, né? Pelo menos deveria. Você carrega dentro de você o Espírito de Deus. Você é a casa do Deus vivo. As pessoas têm que olhar para você e desejar o que você carrega. Eu vou ler algo aqui. Eu li algo um tempo atrás. E ontem eu me deparei de novo com isso. Eu, salvo engano, esse é um trecho de um livro. Se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas é um trecho de algo de um escrito. Eu não lembro se é um artigo, não lembro se é um livro. Eu acho que é um livro. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler literalmente esse trecho, para não falar que foi eu que falei. E não foi eu que falei. Olha o que eu li. Nós vivemos hoje em um mundo que oferece uma vasta gama de produtos para consumir. O consumismo está na raiz do nosso sistema econômico capitalista. Essa tendência influencia muito a vida da igreja. O cristianismo se tornou um produto de consumo. As pessoas perguntam: o que há nesse programa da igreja que me atrai? Há algo que os meus filhos vão gostar? Haverá bons sermões? Os cultos serão longos demais? A lista é interminável. Então as pessoas decidem se vão frequentar uma determinada igreja com base no que é ou não oferecido. A ideia é testar, ver se é agradável ou não. E se o degustador não estiver satisfeito, ele continua comprando e experimenta outra igreja. Ai, isso aqui é uma realidade. E não é uma realidade local, isso aqui é uma realidade da igreja como um todo. Lógico, existem exceções pelo mundo, é evidente, principalmente em outros contextos, mas no modo geral, é essa a realidade que nós temos enfrentado. Ah, aqui não está tão bom para os meus filhos, aqui não é tão legal para os casais, aqui não é... Você me pergunta, é Deus que quer que você esteja aí ou não? Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E aqui eu vou falar uma coisa para você de algo que nós, que eu vou tratar aqui sobre o era, o que foi, o que era, foi, passado, o agora, e vou tratar sobre o depois, o mais tarde. Eu vou ler agora que está em Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses 3, a partir do verso 7. Olha o que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7. Mas para mim, foi, passado, era lucro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte.
Esse texto aqui, ele espanca toda a religião. Ele destrói todo o sofisma que tem permeado o meio das igrejas. Porque olha o desejo do cara, o desejo dele é conhecer Cristo, o poder da ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, não é das suas alegrias, não é das suas vitórias, não é do seu sucesso, é dos sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte. Como eu falei aqui, porque ele declara, porque para mim, o que era lucro, o que era importante, o que era vantajoso, o que era, eu desconsiderei tudo isso por causa de Cristo. Ele fala mais aqui: eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. Tudo que para Paulo era relevante, era importante, era lucro, era vantagem, tudo, poder, conhecimento, satisfação, alcance, recursos humanos, poder econômico, tudo para ele, em Cristo Jesus, ele considerou aquilo lixo, de nada vale. Essa aqui é a verdade do Evangelho. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Eu vou ler agora o que está em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 21. Colossenses 1, a partir do verso 21. Olha uma coisa aqui que nós precisamos também entender, o que nós éramos. Olha o era aqui de novo, passado. E vocês que no passado, eram, que nós éramos, olha o que nós éramos: estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Esse éramos nós, sem Cristo. Antes de Cristo, quem que nós éramos? Nós éramos inimigos e estranhos no entendimento, por causa das obras más que nós praticávamos. Mas ele fala no verso 22, agora, antes eu era assim, agora, verso 22, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa palavra, tanto a palavra que eu li lá em Filipenses, como eu li agora em Colossenses, essa palavra no original é a palavra no grego emen, que significa eu existo, eu sou. Isso aqui é um verbo grego básico para expressar o quê? O que esse verbo expressa? O ser, o que a pessoa é, o sou, o que ela é, a sua existência. Então aqui ele está querendo dizer assim: olha o que eu era, olha o que eu era. Eu era isso daqui, ó, eu era inimigo, eu era o estranho, eu tinha um monte de coisa que eu considerava importante, eu era isso. Mas agora, é o mesmo verbo daquela passagem de João capítulo 6, quando Jesus diz assim: eu sou, amém, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, esse amém aqui significa que ele concorda com o fato de Cristo ser eterno, que ele era, ele é e ele continua sendo. Aquilo que ele é a essência. Eu sou aquilo que eu sou. Então nós precisamos entender o que eu era, para descobrir agora aquilo que eu sou. Nós temos que discernir essas coisas, porque nós temos que discernir o tempo que as coisas devem estar nas nossas vidas, influir conforme o tempo correto. Por quê? Qual que é o problema muito grande que acontece no seio da igreja? Muitos têm, mesmo estando dentro de um contexto de igreja, vivem, praticam, caminham conforme eram antes de Cristo. Suas vidas são baseadas no que era, inclusive aquilo que ela considera de importante, aquilo que ela considera de relevante, de vantagem, de lucro. Ela continua pensando igual, só que agora ela tem uma roupagem diferente. Ela não fala tanto palavrão, ela usa uma Bíblia, ela frequenta uma reunião, um culto uma vez pelo menos por semana, ela tem uma igreja para falar que frequenta aquele lugar social. Mas na verdade, na sua essência, ela não mudou. Olha o que está escrito em Efésios agora no capítulo 2, Efésios 2, verso 13. Efésios 2, a partir do verso 13. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Mas agora,
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pula para o verso 17. E vindo, evangelizou a paz. Aqui ele está falando sobre Jesus, que Jesus fez através da cruz. Evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e também paz para os que estavam perto. Aqui ele está falando dos judeus e do não judeu. Tanto judeu como não judeu, um povo estava longe e outro estava perto, mas nenhum estava dentro. E olha o que ele fala no verso 18. Porque por ele, através de Jesus, por causa de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 19. Assim já não sois, agora, estranhos e peregrinos, mas o que nós somos? Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Isso é o que eu sou em Cristo Jesus. Eu sou concidadão dos santos. Não é dos impuros, não é dos cachaceiros, não é dos maledicentes, não é dos corruptos, não é dos enganadores, não é dos longe de Deus, que repudiam Deus. Não, eu sou concidadão dos santos e família de Deus. A questão é que muitas vezes nós agimos como nós estivéssemos como antes, sem Cristo. A sua forma de agir, pensar, praticar, onde você investe o seu dinheiro, as suas decisões, as suas viagens, as suas compras, as pessoas que você quer se relacionar, o tipo de profissão que você quer ter. A grande maioria das vezes nós não estamos nos importando o que Deus quer. Nós queremos só ter lucro, vantagem. Nosso eu precisa se satisfazer. Outro trecho aqui, um pouquinho mais para frente, Efésios também, só que capítulo 3. Outro que é o agora. Olha esse agora. Capítulo 3, verso 10. Efésios. E isso para que agora, pela igreja. Presta atenção, é pela igreja. Não é pelo seu cargo, não é pela sua profissão, não é pela sua conta bancária, não é pela sua influência, não é pela sua quantidade de likes, não é pelas suas redes sociais, não é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Por quem? Dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Só a igreja pode fazer conhecida a sabedoria de Deus dos principados e potestades nas regiões celestiais. Ninguém fora de igreja, e não estou falando aqui de instituição, hein? A igreja, corpo de Cristo, pode fazer que os principados e potestades sejam tocados pela sabedoria de Deus e sejam subjugados por Ele. Em Colossenses, nós vamos voltar agora em Colossenses, agora no capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, verso 26. Olha uma revelação que aqui traz no livro de Colossenses. Ele fala assim, existe um mistério que rondava o mundo, desde sempre. Ele fala assim, um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Existiu um mistério que estava escondido durante séculos, gerações inteiras. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Isaías, Davi, Salomão. Esse mistério estava escondido até deles, todas essas gerações. Que mistério que é esse? Mas ele fala assim, mas aqui agora, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse? A estes, verso 27, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é milagres, provisões, conta bancária grande, influência, poder, dinheiro. É isso que está escrito aí? Não. O mistério que foi revelado e que Deus fez conhecer essa riqueza da glória é que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual foi o mistério que foi desvendado, revelado? Cristo em nós.
Cristo em nós. O reino de Deus somente está em nós, na igreja. Não é um lugar físico. Até porque, como nós lemos, nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a um lugar físico. Você é peregrino. Se Deus falar para você, sai, muda, vai para lá, vai. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, em Lucas 17, verso 20, Jesus, ele é perguntado, indagado por alguns fariseus. Olha o que ele fala assim, 17, 20, Lucas. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Uau! Jesus faz uma declaração expressa de que o reino de Deus está dentro de nós. Se nós não reconhecemos isso, o reino não irá nos influenciar. Então outras coisas sempre serão nossas influências. Se você não entender, não viver, não compreender, Jesus declarou expressamente que o reino de Deus está em nós. E se a gente não entender isso, se a gente não compreender isso, o reino não vai conseguir nos influenciar para mudar a nossa mentalidade. Então, qualquer outra coisa será a nossa influência de vida. Então, minhas decisões, minhas compras, meus movimentos, quantos filhos vou ter, quantas coisas eu vou fazer, é tudo que é pelo aquilo que é influenciado fora do reino. Sabe, em Filipenses, agora no capítulo 1, no verso 20, olha o que fala aqui, Filipenses 1, a partir do verso 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo ele vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Mas alguns só lembram o que está escrito aqui no verso 21, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que para ele viver é Cristo e morrer é lucro? Por aquilo que ele acabou de dizer aqui. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que em toda ousadia, como sempre, agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, na minha vida. Então para mim, quer pela vida, quer pela morte, não importa. Se eu morrer por causa dele, aleluia. Se eu estou vivo por causa dele, glória a Deus. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora também existe um depois, mais tarde. Hebreus capítulo 12, verso 11. Hebreus 12, 11 fala assim. Eu sei que muitos aqui não gostam desse texto, principalmente quando esse texto está sendo vivido. Porque na verdade, olha o que está escrito, toda disciplina. Crente não gosta disso não. Os crentes fraquinhos no telão não gostam. Toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Existem coisas em nós que vão acontecer depois, mais tarde, porque é um fruto. Aqui ele está falando assim, na verdade, toda disciplina, ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser direcionado numa disciplina. Aquilo não traz alegria, mais tristeza. Mas presta atenção, aqui não está falando que é para ser rebeldia, aqui não está falando para ser contenda, aqui não está dizendo que você, tudo bem, você não vai ficar alegre, mas você não vai ficar maledicente, não vai ficar rebeldezinho, magoadinho de Jesus. Tem gente que acha que é magoadinho de Jesus. Não existe magoadinho de Jesus, magoadinho não tem nada a ver com Jesus.
rancoroso, amargurado. Não. Aqui está dizendo que aquilo não vai trazer alegria. Alegria para quê? Para a sua alma. A sua alma não vai se alegrar quando você for disciplinado. Mas na verdade, na sua alma vai se gerar tristeza, porque a sua alma vai ser confrontada. Mas ele fala assim, mais tarde vai vir um fruto pacífico. Um fruto de justiça. Porque o fruto não vem no momento. O fruto vem depois. É um processo. É um processo. É o tempo do processo de Deus em nossas vidas. Se não entendemos isso, nós abortamos o tratamento de Deus conosco. Se quando você está sendo direcionado, disciplinado, você não entender isso, se rebelar, se fechar, se magoar, você está abortando um processo de Deus na sua vida. Daí o processo vai ficar pior, porque além disso tudo, a nossa mente vai cauterizando, vai embotando, e nosso coração vai endurecendo, petrificando. Porque nós não vamos entender isso como um gesto de amor da parte de Deus, nós vamos entender isso como, não gostei, não concordo. Sabe, uma das coisas que nós erramos muito dentro do contexto de igreja é porque nós buscamos a Deus. As pessoas vêm buscar a Deus no culto. No culto. As pessoas acham que o lugar de buscar a Deus é no culto. Mas isso está dando errado, está dando ruim. A pandemia provou isso. Da noite para o dia, para com tudo, para os cultos, fecha os lugares, não tem mais culto, acabou, parou. E tinha gente que o relacionamento dele que ele achava com Deus era aquilo, entrou em parafuso. Não entendeu mais nada. Esfriou, se perdeu, se confundiu, se desviou, ficou longe, endureceu. Porque a referência do cara de Deus é o culto, está errado. Isso deu ruim, isso começou a dar ruim. Porque as pessoas acham que o ápice da sua vida espiritual é a hora do culto. Mas o culto, uma reunião como essa, se formos chamar de culto, se formos dar esse nome, ela tem um dos objetivos, não é só, mas um dos objetivos é que toda vez que eu vou para um culto, é para que haja uma mudança na minha mente, para que a minha mente seja moldada segundo o reino. Eu vou receber mais uma porçãozinha da palavra para ser ministrado, moldado para ser conforme a vontade de Deus. E nós pensamos, a nossa mente religiosa, que tudo que está fora de um ambiente litúrgico quase não interessa. É impressionante que às vezes as pessoas tão literais nesse contexto, que a pessoa às vezes, eu já me deparei isso com uma vez, eu falei, não entendeu nada. A pessoa dentro de um contexto, na hora de uma reunião, de um culto, vamos chamar de culto, vai? De um jeito, acabou a reunião, pisou lá fora, a pessoa já se porta diferente, começa a falar palavras estranhas, esquisitas, para mim são esquisitas, palavras estranhas, pensamentos estranhos, porque para ela o que vale é esse ambiente religioso, místico, esquisito até. As pessoas têm vindo, as pessoas costumam vir para uma reunião, para um culto, e culpa muito também de muitas igrejas por aí, chamadas igrejas. As pessoas vêm por causa de uma carência. Elas não vêm porque Deus é digno, elas não vêm para honrar Jesus, mas elas vêm porque elas precisam de algo. A mentalidade, essa é a cultura evangélica por aí. Por que eu vou? Eu preciso de alguma coisa, estou precisando resolver um problema, eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de uma cura, estou precisando resolver um problema na minha casa, no meu trabalho, sei lá. Então eu vou lá para a igreja, quem sabe Deus resolve. Não é para isso que nós devemos nos reunir. Primeiro que nós nos reunimos porque nós somos salvos, e eu vou me juntar com outro salvo para honrar, dignificar o nome de Jesus, agradecer, adorá-lo, exaltá-lo, abençoar uma outra pessoa. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Nós queremos ser abençoados. O que nós temos que ter, na verdade, é um relacionamento com Ele, uma vida de obediência à palavra dEle, à direção dEle. Isso é uma relação constante, todos os dias, todos os momentos. Mas nós temos uma mentalidade muito litúrgica, legalista. Isso não é uma mentalidade com vida com Deus, o tipo de Deus.
Algumas reuniões, se o pastor tiver uma direção de Deus e fazer um negócio diferente. Alguns falam, por quê? Tá esquisito hoje, hein? O que aconteceu? E alguns acham assim, que tem horário, e por que passou 10 minutos já da pregação? Assim não brinco mais, hein? Esse tipo de gente vai sempre agir conforme suas necessidades e desejos. Ele sempre se movimenta por aquilo que ele deseja e pelas suas necessidades. E não em função de um propósito, não em função de um chamado, e não em função de um direcionamento, e não em função do reino. Esse tipo de gente somente reconhece que efetivamente Deus é melhor no momento do desespero. Porque quando está tudo bem, escapulia, não aparece tanto, não está tão presente. Você chama para então irmão, isso acontece. Eu tenho uma casa aí que deu nova, eu preciso arrumar, eu tenho piscina, né, tá calor, hoje veio um pessoal na minha casa, desculpa aí. Então, é que a gente comprou um carro, deixa eu fazer uma viagem, porque, sabe, começa a dar fica mais, mas na hora do desespero chega até antes. Porque na verdade sempre se move por um desejo ou por uma necessidade. Sabe, às vezes uma pessoa pode ter entrado até pela primeira vez numa igreja, mas sempre o julgamento vai ser pelo conceito que essa pessoa traz com ela. Ela vai sempre julgar as coisas pela cultura, pelo contexto que ela foi inserida sempre na vida dela. E a mentalidade, o contexto que nós temos, o conceito que existe de igreja no mundo, não é conforme a palavra de Deus. A cultura do mundo, a mentalidade do mundo, eles entendem a igreja de uma forma totalmente diferente do que é conforme a palavra. Mas quando nós entramos dentro do contexto de igreja, a gente carrega com a gente esse tipo de conceito. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque não interessa o quanto que a gente vem para uma reunião, vem para uma igreja, né? O conceito que nós temos é religioso, de religiosidade. Nós precisamos destruir esse conceito, esse entendimento. Nós precisamos ser renovados na nossa mente. Vou dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se você crê que a igreja é o lugar onde você vem só para ser abençoado, nós nunca vamos terminar a obra. Se você crê que a igreja é o lugar onde você vai vir para ser curado dos seus problemas, resolver seus problemas, nós nunca vamos terminar a obra. Se você entende que o lugar da igreja é porque você vai receber uma bênção, vai ser próspero, se esse conceito é o seu conceito de igreja, nós nunca iremos terminar a obra que Deus colocou em nossas mãos. E alguns ainda pensam que a igreja é assim, é um lugar onde você vai, é um lugar físico, onde você escuta ali umas 2, 3, 5 canções, umas músicas, conforme for o lugar. Você escuta uma pequena mensagem, dá uma gorjetinha lá para o pregador e vai para casa. Essa é a mentalidade de igreja. Mas tudo que nós temos falado aqui, tudo que nós temos pregado aqui, tudo que nós temos direcionado aqui é para mudar isso. Mudar esse conceito, esse entendimento, essa mentalidade sobre igreja. O conceito, porque uma vez que o conceito é mudado, então sim, aí sim nós vamos ter uma igreja. Você pode fazer todos os rituais que impõem para você dentro de um contexto religioso, e mesmo assim não conhecer a Deus. Ser apenas um religioso. Religião é uma mente preparada, é uma mentalidade que foi preparada para uma estrutura mental. Tem uma estrutura de pensamento aqui, que as pessoas pensam, e essa estrutura de pensamento não ajuda a Deus a terminar a obra que precisa ser terminada. Isso é religião. Em Atos, no capítulo 7, Estevão estavam fazendo a defesa, sua defesa perante ali homens de autoridade, homens religiosos, homens que conheciam a lei, conheciam a Torá, homens que conheciam, fariseus, homens que conheciam. E ele começa a falar,
Ele fala de Moisés, ele vai falando, aí ele começa a tratar ali, aí ele começa a pegar, e aí ele chega no momento que ele fala o seguinte, no verso 51, Atos 7:51, olha o que ele fala para aqueles homens: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Na hora que ele jogou essa bomba, pegou a granada, tirou a bomba, jogou lá no meio daquele meio religioso, isso gerou tanta revolta no meio daqueles caras, que aqueles caras pegaram pedras e mataram Estevão. Toda vez que você se posicionar efetivamente contra a religião vai te atacar. Por isso alguns não mexe com isso não. Eu não quero ter desabor. E o amor, irmão? Pervertem até mesmo o amor. Religião é a forma que o diabo usa. Religião é a forma que o diabo usa para deturpar a identidade da igreja, a identidade de filho de Deus. Religião, eu vou repetir, é a forma que o diabo usa para deturpar a identidade da igreja, a nossa identidade de filho de Deus. E a igreja tem trocado o relacionamento pela religião. Antes de Jesus, Deus estava com o povo e não deu certo. Não deu certo. Então ele veio como um Deus Filho e a coisa começou a funcionar. Jesus apareceu aqui, a coisa começou a funcionar. Então ele foi embora. Jesus foi, está lá com o Pai e derramou o Deus Espírito Santo para que viesse habitar em nós. Mistério revelado. Antes eu estava com Deus, agora estou em Deus e Deus em mim. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é o conhecimento, a consciência da nossa verdadeira identidade em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? De fato, de verdade, não uma retórica religiosa, teologia pura, declarada, não. Você sabe quem você é. Porque saber quem nós somos em Deus vai determinar o que você irá fazer. Por outro lado, a falta desse conhecimento, essa ignorância dessas realidades em Cristo, pode nos conduzir a uma vida muito abaixo daqueles propósitos que Deus já estabeleceu para a gente. E eu quero terminar aqui falando o que está escrito em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, no verso 9. Isaías 55, verso 9, fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Caminho aqui, essa palavra no original é a mesma coisa que vereda, direção, vida. Deus está dizendo para nós que da mesma forma que o céu é tão distante do que o mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você ainda quer insistir em viver conforme o seu querer, a sua vontade, o seu eu? São muito rasos, são muito pequenos, não atraem a Deus, não estabelecem o reino. Nós temos que saber quem nós somos, e não somente um saber de conhecimento mental, pura e simplesmente, mas é um conhecimento por revelação pelo Espírito, para que eu veja, para que eu viva aquilo na qual eu sou, e deixe o que eu era, e agora viva aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o que você é? O que você é em Deus? Você sabe? Que Deus te abençoe.
Eu terminei a ministração aqui do vídeo e vou terminar aqui com a gente. Mas pega o álcool rapidinho aí, filho, que o negócio aqui tá pegando aqui. Pega. Aleluia. Vou começar a falar em línguas aqui, porque o negócio aqui tá estreito, viu?